E olha só, nesse final de semana, o Vaticano celebrou o jubileu dos missionários da Misericórdia, reunindo mais de 500 padres do mundo inteiro. Esse ministério foi instituído pelo Papa em 2015, durante o Ano Santo Extraordinário da Misericórdia, sendo um sinal da solicitude materna da Igreja pelo povo de Deus. E para falar mais sobre essa missão e ministério, eu vou conversar agora com o padre Sidney Augusto, ele que é missionário da Misericórdia, lá da Arquidiocese de Santarém. E nós vamos falar aqui com ele ao vivo. Bom dia, padre. Bom dia, padre Jadeilson. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos os irmãos e irmãs da TV Pai Eterno. É uma grande alegria poder estar aqui falando sobre esta grande missão que desempenhamos aqui na Arquidiocese de Santarém. Que bênção poder estarmos juntos, né? Pelas redes, pela tecnologia que nos aproxima. Nós aqui em Trindade, o senhor aí em Santarém, mas juntos, conectados numa só fé. Padre, eu queria primeiro começar perguntando para o senhor, o que significa ser um missionário da Misericórdia? O missionário da Misericórdia foi instituído pelo Papa Francisco, né? Os missionários foram instituídos pelo Papa Francisco no jubileu de 2015, como você bem já disse. O Papa queria que todas as pessoas, naquela ocasião, todos os fiéis católicos, pudessem experimentar de modo especial a misericórdia de Deus, mas não somente experimentar a misericórdia de Deus, mas ser também um instrumento da misericórdia de Deus na vida dos nossos irmãos e irmãs. Então, a Igreja, ela vive também da misericórdia, né? Às vezes as pessoas valorizam muito o sacramento da Eucaristia, o que é muito bom, mas temos que também valorizar os outros sacramentos que são presença de Deus em nossa vida, inclusive o sacramento da misericórdia, que é o sacramento da reconciliação. Então, o Papa estava interessado em fazer com que todas as pessoas no mundo todo pudessem experimentar a misericórdia, inclusive para aqueles pecados que eram reservados ao Romano Pontífice. Você já imaginou, por exemplo, as pessoas aqui do Brasil cometem um pecado que só o Papa pode perdoar? Aí, como é que seria uma pessoa que às vezes não tem tantos recursos para ir até Roma pedir o perdão papal? Então, o Papa estava pensando justamente, né, tirar essa burocracia, né, de ter pessoas, ter padres no mundo todo que, em nome dele, pudessem perdoar os pecados reservados à Santa Sé, para que assim todas as pessoas pudessem se reconciliar verdadeiramente com o Pai e, reconciliados com Deus, ter também sinal de reconciliação com os irmãos. Padre, quais seriam esses pecados reservados à Sé Apostólica e por que os missionários da Misericórdia têm faculdade especial para perdoá-los? Bem, os pecados reservados à Sé Apostólica são aqueles pecados que no direito se usa o termo, né? Excomunhão leter sententia, ou seja, excomunhão automática da Igreja, que são pecados que só mesmo o Papa pode perdoar. Um deles, por exemplo, é o atentado contra a vida do Romano Pontífice, né? Quando você deseja a morte do Papa, por exemplo, você está atentando contra a vida do Romano Pontífice, então você está cometendo um pecado que só o Romano Pontífice poderia perdoar. E o Papa está preocupado justamente com isso. As pessoas, às vezes, cometem esses pecados e não têm acesso a este perdão, a esta misericórdia. Um outro pecado, que também é reservado à Santa Sé, é o sacrilégio contra o sacramento da Eucaristia. É um pecado que, por incrível que pareça, não é tão incomum quanto se pensa. Pessoas que, às vezes, cometem algum tipo de sacrilégio contra a Sagrada Eucaristia, não somente pela sua falta de fé, mas, às vezes, também pelo desconhecimento da verdade sobre a Eucaristia, da presença de Jesus no sacramento da Eucaristia. Um outro pecado é a simulação de uma ordenação episcopal, um pecado muito raro, né? Particularmente eu ainda até desconheço alguém que tenha cometido esse pecado, mas existe já alguns casos na Igreja de que pessoas simularam, né, ou ordenaram outros bispos sem o mandato apostólico, né? E isso daí também gera uma excomunhão, uma excomunhão automática. Um outro pecado, que é a violação do sigilo sacramental, né? E às vezes as pessoas pensam que é só o padre que pode violar o sigilo sacramental. Não. O sigilo sacramental da confissão às vezes pode ser violado tanto pelo confessor como pelo confessante ou por alguma pessoa
que às vezes esteja ali perto de alguém que está atendendo, ouvindo uma confissão, ou fazendo uma confissão, e escuta, né, o irmão falando e depois sai falando disso. Então, você está violando o sigilo sacramental da confissão. Então, esses pecados também são reservados à Santa Sé. E também a cumplicidade, né, do sexto mandamento. Um presbítero que viola o sexto mandamento, que peca contra o sexto mandamento, ele não pode perdoar o seu cúmplice, né? Então, e também o cúmplice não pode buscar o perdão do presbítero, daquele presbítero. Então, a gente tem esses pecados que são reservados à Santa Sé, que são reservados ao perdão especial do Papa, que os missionários da misericórdia podem agora, têm a faculdade especial para perdoar nas diversas dioceses e prelazias do mundo. Padre, e como esse ministério ele tem impactado efetivamente na vida dos fiéis e também no próprio sacerdócio? Então, meu irmão, ano passado, quando o Núncio Apostólico pediu ao nosso arcebispo que escolhesse padres para serem missionários da misericórdia na nossa arquidiocese, eu fui consultado sobre isso, eu aceitei com certo temor, né? Porque, assim, a princípio eu fui pesquisar o que fazia isso, o que era um missionário da misericórdia. Então, eu dei meu sim com o coração de fato aberto a Deus, mas também com a esperança de que Deus também pudesse ser instrumento da sua misericórdia também na minha vida. Então, acho que impactou na minha vida isso, né? Ser um instrumento da misericórdia de Deus e também dar o exemplo, né, da misericórdia. Esses dias atrás, tivemos um retiro de carnaval aqui na nossa arquidiocese e, durante o retiro, vários padres estavam ouvindo confissões. E aí eles pediram também que o missionário da misericórdia fosse ouvir confissões, porque algumas pessoas poderiam precisar, de fato, do perdão da Santa Sé. E eu cheguei lá no retiro, estava sendo rezado no ginásio aqui em Santarém, e já tinham outros 5 irmãos nossos, presbíteros, ouvindo confissões. E antes de começar a ouvir confissões, eu fui me confessar, né? Porque a gente precisa também, nós, missionários da misericórdia, também precisamos do perdão de Deus. E aí chamou a atenção, teve pessoas, inclusive, que tiraram fotos, postaram nas redes sociais e diziam, nunca tinha visto um padre se confessar. Nós nos confessamos, nós também precisamos da misericórdia e do amor de Deus. Muitas vezes a gente faz isso nos nossos retiros, nos nossos encontros de espiritualidade, né? E às vezes o povo não vê o padre se confessando, mas nós nos confessamos também. E como instrumentos do amor e da misericórdia de Deus, nós temos que buscar também o amor e a misericórdia de Deus na nossa vida, para podermos ser, sim, instrumentos do amor e da misericórdia de Deus na vida dos fiéis. Várias pessoas têm buscado o missionário da misericórdia, algumas para tirar dúvidas, outras para, de fato, confessar algum tipo de pecado reservado à Santa Sé, mas, acima de tudo, eu percebo a alegria das pessoas de poderem receber o perdão. Ontem nós meditávamos no Evangelho justamente a alegria de Deus em poder acolher os irmãos e irmãs que pecaram, né? Acolher esses irmãos, fazer refeição com eles, como diz o Evangelho de Lucas, né? Com os publicanos, com os pecadores, Jesus acolhia e fazia refeição, mas, acima de tudo, olhar para este Pai rico em amor, este Pai rico em misericórdia. Um Pai que quer, de fato, que seus filhos voltem à alegria verdadeira, que seus filhos voltem à vida, porque a misericórdia de Deus é isso. A misericórdia de Deus é concessão de vida, né? Para que tenhamos a vida eterna, precisamos da misericórdia de Deus. Então, este ministério tem impactado na minha vida, na vida dos irmãos aqui na nossa diocese, nesse sentido, de podermos, de fato, refletir um pouco mais sobre a necessidade de buscar o perdão, buscar o amor de Deus, para que em Deus tenhamos a vida. E é interessante, Padre, o que o senhor fala, porque nós só vamos ser instrumentos da misericórdia na vida do outro se nós primeiro vivermos essa misericórdia, experimentarmos dessa misericórdia. Eu acredito sempre que nós precisamos ir à fonte, né? Beber da fonte, sermos acolhidos nos braços do Pai, para depois oferecermos também o nosso abraço acolhedor, misericordioso, para tantos irmãos e irmãs que estão feridos, que estão magoados. Nós iniciávamos o programa falando sobre isso, né? A necessidade
que o mundo precisa de reconciliação. E nós precisamos ser esse abraço acolhedor do Pai, a abraçar os corações feridos, magoados, chagados por tantos males que afligem a vida de cada irmão, que aflige a nossa sociedade nos dias atuais. E esse ministério exercido, né, pelos missionários da misericórdia de fato, quer ser, né, essa porta aberta, né, para que outras pessoas possam também viver essa experiência de misericórdia. E nós estamos no ano jubilar, e o Papa Francisco nos convida, né? Nós estávamos, enquanto o senhor falava, vendo imagens do Vaticano, onde milhares de pessoas vivem essa experiência, né, de passar pela Porta Santa. O próprio Jesus é essa porta aberta para o encontro com a misericórdia do Pai. Ele que, como nós ouvíamos no Evangelho de ontem, né, é essa imagem desse Pai que corre ao encontro dos filhos. Eu acredito que a imagem do missionário da misericórdia é esse, né, que corre ao encontro dos filhos para abraçar, para perdoar, para de fato curar as feridas. Esse é o papel do sacramento da penitência, né? Curar as feridas e celebrar a misericórdia de Deus na vida de todos nós. Verdade. E esse papel da penitência deve ser valorizado sempre mais, inclusive por nós, presbíteros, né, que temos esta missão de auxiliar os bispos como fiéis dispensadores dos mistérios divinos. Às vezes as pessoas pensam que o padre é só para celebrar a missa. Não, o padre também tem que perdoar os pecados, tem que ter tempo no confessionário, tempo de escuta, tempo de poder fazer com que as pessoas entendam que a vida delas, né, não termina com erro, não termina com pecado. A vida da gente não terminou quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, não. A vida tem sempre a graça de Deus, a vida tem sempre a misericórdia de Deus, a vida tem sempre Deus que nos chama a viver novamente a alegria do seu amor, a alegria da sua misericórdia. Que bonito, Padre. A nossa vida não termina com um erro, mas com a graça do Pai que nos envolve e nos acolhe. Padre, muito obrigado pela sua contribuição, pela sua participação aqui no nosso programa Família de Amor, logo no primeiro dia da semana. Eu espero que tenhamos outras oportunidades de estarmos juntos aqui partilhando, né, de temas tão importantes para todos aqueles que nos acompanham dia a dia aqui na TV Pai Eterno. Nossa gratidão e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Padre Jadeilson. Você receba sempre com amor, com carinho, todos esses romeiros que vão ao Santuário do Pai Eterno. Seja um dispensador da misericórdia de Deus para todos eles. A Vanessa também está aí. E que nós possamos, né, ser instrumentos do perdão na vida das pessoas, na vida dos nossos irmãos e irmãs. Muito obrigado, um bom trabalho. Continue evangelizando com grande ardor missionário através da TV Pai Eterno. Amém, Padre, amém. Que coisa boa ouvirmos essas palavras que nos convocam a uma experiência de renovação, de cura, de esperança a cada dia.